Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News. Trago para vocês mais um videozinho com algumas informações aí a respeito do Corinthians. Trouxe para vocês um corte do Galvão e amigos aí, com a presença especial de Hugo Souza, né? Convidado especial do programa. E falando um pouquinho desse Corinthians aí, falando um pouquinho da trajetória do Hugo Souza. E também trazendo uma informação aí de Yuri Alberto aí da provável escalação para a seleção brasileira, né? Provável convocado aí. Vamos acompanhar o que a mídia tem a falar. Ele está com 26 anos? 26 anos? 26 anos. Prazer grande tê-lo aqui. Prazer todo meu. Estávamos esperando você chegar e você vir aqui. Obrigado. Prazer muito grande. Aquilo foi na pandemia, já são 5 anos que eu falei aquilo. Isso. Você tem quanto de altura? 1,96. Com essa altura, com a técnica que tem, o que me chama mais atenção é a explosão, a velocidade na explosão. Foi o que eu disse. O Courtois sai jogando com o pé menor do que ele, mas ele já tem mais explosão do que o Courtois para ir na bola. Você é muito bem-vindo aqui. Obrigado. Você está sentindo que vive um grande momento? É bom jogar no Corinthians? É bom demais, é bom demais. Vestir essa camisa, prazer estar aqui, boa noite a todos. Eu estou muito feliz com o momento que estou vivendo com essa camisa, muito feliz em poder estar sendo importante para um clube tão gigantesco na história do futebol. E principalmente após um título que foi importante para o clube. E então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que está acontecendo. E a minha ambição é muito grande para que venham passos ainda maiores. Como é que está o Corinthians? Está forte? A gente vem bem, a gente está bem confiante. Uma vitória no Clássico dá confiança para o elenco, dá confiança para o professor trabalhar também, para ele poder implantar as ideias dele. São ideias novas, a gente tem pouco tempo para treinar, mas a vitória ela sempre deixa um ambiente mais calmo para que a gente possa desenvolver melhor nosso trabalho. Então, eu acredito que a gente vem trabalhando forte para que essas vitórias possam vir consecutivamente e o ambiente continuar da melhor forma para que o professor Dorival tenha a maior paz possível para cada vez mais implantando ali as ideias dele. Eu tenho muita curiosidade de liberar para todo mundo. Na segunda-feira passada, foi segunda-feira passada, né, que nós colocamos uma gravação dele aqui. Alô, produção? Foi segunda-feira passada, né? Você estava brabo, cara, você estava cobrando. Ah, sim. Você estava cobrando o time, você estava cobrando o pênalti, você estava cobrando tudo ali. E eu disse aqui, além de ser um grande goleiro, aos 26 anos tem uma personalidade fortíssima. E fala muitíssimo bem, parabéns. Obrigado. Fala muitíssimo bem. Como é que foi o vestiário depois daquela entrevista que você deu? Não, na verdade, eu sou um cara muito verdadeiro comigo, com os meus sentimentos, tanto dentro da minha casa com a minha família e também dentro do clube. E eu fiz aquilo aí porque confio nos meus jogadores, no meu clube, no meu estava precisando, atletas. Né? A gente precisava, eu precisava. E eu confio em todo mundo ali, todo mundo confia em mim. A gente tem uma relação muito boa, uma relação que é de família. E a família, quando as coisas não vão bem, a gente precisa cobrar. E não é porque eu falei que eu não estou dentro daquele contexto. Claro, você falou isso, inclusive, na entrevista. Eu estou dentro desse contexto, eu sou o primeiro a me cobrar. Então, espero que... Bom, depois de lá foram 2 vitórias. Mas eu sei muito bem o que eu falei, sei que não ofendi ninguém, sei que foi uma cobrança de um atleta que quer vencer, que quer o melhor para o elenco. E eu tenho certeza que todo mundo viu dessa forma. E todo mundo viu assim. Gente, fiquem à vontade. Posso? Nós estamos preparando aqui para botar um trechinho. Pode, Casa, depois a gente coloca. Eu queria falar com ele o seguinte, eu acho ele um ótimo goleiro. Você salvou o Corinthians ano passado, porque aquela fase ruim, o Corinthians estava na zona de rebaixamento, você era massacrado e o Corinthians conseguia ganhar, empatar jogos, você fazia defesas espetaculares. Nos últimos 9 jogos, tudo começou a funcionar, o Roberto fazendo gol, o Memphis, o Garro, mas a parte pesada mesmo, se você segurou a onda. E, para minha visão, além de ser um grande goleiro, você entendeu rapidamente o que é o Corinthians, qual é a necessidade de jogar no Corinthians, quais são as necessidades que a torcida espera no jogador do Corinthians. Eu nasci lá, eu cheguei lá com 8 anos de idade. E na minha época, o Corinthians estava 23 anos sem ganhar título. Então você chegava ali, mesmo com 8 anos de idade, você já ia aprendendo e aquilo ia pegando em você a raça, a disputa, a necessidade. Como que você conseguiu isso tão rapidamente? Você precisava disso? E você entendeu que o Corinthians também precisava disso, casou as necessidades, porque a minha impressão é essa, porque você teve aquele problema do Flamengo, foi embora, um time fraco em Portugal, aí veio para o Corinthians, você veio para
dar a volta por cima. E o Corinthians precisa desse tipo de perfil. Como é que foi esse entendimento, cara? Eu costumo dizer que foi o casamento perfeito, né? Porque eu vim no momento da minha carreira que eu saí de um altos e baixos, né? No Flamengo, onde eu precisava sair para jogar. E um clube de Portugal, que foi o Chaves, me abriu as portas. E eu precisava jogar, independente da situação que fosse. Eu tinha 23 anos, 23 ia fazer 24 anos. E eu precisava jogar de qualquer forma. Então, eu entendi aquele momento que eu precisava dar 2 passos para trás para que em algum momento eu pudesse voltar a, se Deus quiser, um clube grande, a uma realidade maior no futebol. E entendi, trabalhei muito a minha cabeça. Então, agradeço muito as pessoas que me ajudaram, a minha família. E há um cara chato que me cobra bastante, que é o meu mentor, que está até aqui comigo hoje. Então, é um cara que me ajudou muito a entender o que eu precisava. Pode falar quem é. É o Vitor Aguiar, ele tá ali. Cadê ele? Ali, sentado ali. Vai lá, mostra ele ali, sentadinho ali, ó. Ali. Dá um sorriso aí. Cadê, gente? Aí, pronto. Bacana. Bom, aproveitando aí. que você citou o Vitor, né, mentor, etc., então aquele papo cabeça, psicólogo, ele falou muito sobre, olha, você vai substituir o Cássio. Teve muito esse papo sobre o peso de substituir o Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians, para um O Cássio não era dos só o maiores. goleiro, era uma história, né? Não, uma história toda, para um dos, talvez o melhor, talvez até o maior ídolo. Se discute lá, título, Marcelinho e outros, mas enfim, é o Cássio, gigante. Teve muito papo com o Vitor sobre essa questão. Na verdade... Passou meio batido. Não, eu vou lá e vou encarar a parada. Bom, na verdade, até linkando uma resposta com a outra, mas eu entendi que ali era a oportunidade que eu precisava, né? Corinthians era a oportunidade que eu precisava. Voltar a um cenário gigante no futebol, poder mostrar meu futebol, poder mostrar o quanto que eu tinha evoluído como atleta, como pessoa. E dentro disso tudo, eu trabalhei a minha cabeça para construir a minha história. Porque eu sabia que se eu colocasse esse peso em cima de mim, de ter que substituir o maior ídolo da história do clube, eu estaria trazendo um peso para mim desnecessário. Então, trabalho a minha mente para que eu possa construir a minha história, respeitando a de todos que passaram aqui e construindo a minha cada passo a passo. Bacana você falar da história, o Ricardo Rocha vai falar, que ele já levantou da dia ali, mas eu queria chamar para ali, um dos nossos telões, que está ali bem atrás dos 4 aqui. Do Mauro, do Casa de um lado, do Falcão e do Ricardo do outro. Estou esperando que estou mostrando. Agora, tá aí, ó. Maior pegadores de pênalti do Corinthians. O Cássio tem 32 defesas e 712 jogos. O Ronaldo tem 27 defesas. Ronaldão tá, faz programa aqui, junto com a Renata, todos os dias, aqui na Band. Ronaldo, 27 defesas e 602 jogos. O Gilmar tem 11 defesas e 395. Não, esse Gilmar que eu estou falando, não é o Gilmar, campeão do mundo em 94, junto com você. Estou falando de Gilmar dos Santos Neves. Exatamente. Gilmar, Antes de ir pro que Santos. tinha ele ali, tinha defesa, tinha defesa. Aí, me ajuda, Lima, Mauro, Calvé. Lá no Santos. É o Santos. Do meio-campo, o meio-campo era muito fácil. Era o Zito. Mengalvio. Aí depois vinha Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E naquela época se falava os 5 da frente. O Gilmar, então, em 395 jogos, 11 defesas. O Dida, 7 defesas em 94 jogos. E o Hugo está com 7 defesas em 58. Mas Ele é são ótimo. 7. Mas são 58 jogos, cara. Ele é ótimo. O Cássio jogou 712. O Ronaldo jogou 602. Amanhã o Ronaldo vai falar, eu pegar a perna, aquele jeitão dele. Tocador de rock. Lembra de tocando rock pra nós? Claro. Na Lá sua em estreia? Criciúma. Lá em Criciúma? A estreia do Casa, Criciúma e Corinthians. Vambora, toque, siga o seu, o Ricardo tinha falado, o Falcão já tá esperando ali. Eu vou no que Casa falou. Você inicia no Flamengo, né? Uma coisa, você achou injusta a tua saída do Flamengo? Você precisava sair, por quê? Isso que o Casa falou é importante, você era um garoto. E houve algumas empolgações, compra de carro, aquela coisa... Ele ri, né? Você sabe o que é que eu estou falando. Eu te pergunto, aquele momento é de um garoto, né? Que viu muitas coisas na vida de uma hora para outra, é titular do Flamengo. E a tua ida para a Europa, o que mudou? Porque você voltou outro cara nas declarações. Como é o nome do teu... O Vitor. O Vitor foi importante nessa transformação. Você está outro cara. É claro que a vida te ensina com o tempo, mas eu vejo outro garoto. Ah, com certeza, né?
Eu não acho que tenha sido injusta a minha saída, não acho que tenha sido... eu não vejo dessa forma, eu vejo que foi necessário eu passar pelo que eu passei, foi necessário eu passar por aquele processo para que eu pudesse me tornar quem eu me tornei hoje e quem eu vá me tornar mais para frente. E tudo é aprendizado, e aquilo ali foi um aprendizado para mim. E Portugal foi um aprendizado maior ainda, porque eu saí de uma realidade muito grande, que era o Flamengo, para uma realidade que era totalmente fora de um contexto que eu nunca tinha visto, né, no futebol. E eu tive que me adaptar a essa realidade. E aí foi a hora que entrou o Vitor, que eu falei, cara, minha cabeça tá pifando, não tô conseguindo entender a realidade que eu tô vivendo aqui, então eu preciso de ajuda. E aí a gente começou a trabalhar muito, começamos a entender quais eram os pontos a ser melhorados, quais eram os pontos a serem estudados, avaliados, e graças a Deus a gente evoluiu bastante, ainda tem muita coisa para crescer, muita coisa para evoluir, a gente vive numa evolução constante, mas eu sou grato a Deus por ter me aberto os olhos num momento importante da minha carreira, porque logo depois surge o Corinthians, e se eu não tivesse preparado, com certeza não estaria aqui hoje. Nesse vazamento do Corinthians está só o Hugo? Não está aí o Yuri Alberto, não? Não tá. Por enquanto Então foi não o primeiro tá, erro do Ancelotti. Duvido ter sido ele que deixou de fora. Deve ter sido o Fábio Caetano É o e o outro. segundo erro do Ancelotti. O primeiro qual foi? Convocar o Neymar que não joga há mais de um mês. Isso aí é um erro. E dificilmente terá condições de estar num jogo dia 5, Exatamente. porque eu não sei exatamente quando ele volta. Você não pode Quanto colocar tempo vai numa lista jogar. um cara que você não vai Espera-se contar. que ele volte nessa semana, né, pela Copa do Brasil, lá em Maceió. Mas mesmo assim, o Santos, ou ele, só teria até a seleção outros 2 jogos. Então teria 3 jogos e tal. Mas o Yuri Alberto, ninguém fala nada? Falou no Pedro, que também não está em grande O fase. Yuri, A gente na imagina minha que o opinião, Pedro é o melhor possa ser... centroavante do Brasil hoje. Porque eu digo o seguinte, o Pedro já jogou a Copa Yuri do Mundo. Alberto está numa Mas fase... o próprio Felipe Luiz não está começando os jogos com ele, porque ele está ganhando o ritmo de uma contusão seríssima. E o Yuri Alberto, o cara é um gol atrás do outro. Mas Não teve conversa lá disso, não? Quando você ficou sabendo que você estava na pré-lista, não quero que você diga quem te contou, porque é segredo. Na verdade eu soube explicitamente. Eu também, quando cheguei em casa depois do jogo, peguei meu telefone e vi as notícias. Foi dessa forma As que eu mensagens. soube. Exato, não teve nenhum contato específico. E não teve nenhum comentário, por exemplo, hoje vocês se encontraram? Porque Não, na verdade, eu hoje não vi o Yuri, só vi no café. Ah, tá. Porque como a gente jogou ontem, e todo mundo que jogou fez a recuperação. Eu sou o único que vou pro campo. Tá certo. Como eu fui pro campo, eu não vi muito ele. Mas eu fiquei curioso também para saber se ele estava ou não. Galvão, e como o Neymar nessa situação e o Pedro voltando agora, o Yuri deveria estar aí. O que ele está jogando no Corinthians, ele merece uma convocação. Absolutamente. Olha lá, ó o Alan Patrick lá. Ó, lá. apareceu ali agora, olha lá. Ali tá o Gerson, tá o Danilo, né? Gerson, Danilo, O Danilo teve aqui conosco, o né, Alan Galvão? Patrick e o Wesley. Ótimo de entrevista, Danilo, um jogador, uma pessoa maravilhosa e tal. Mas há de se lembrar que a gente já questionava, e você até comentou com ele, a gente já questionava o Danilo na seleção. Mas na é de lateral zagueiro, direita, é de porque ele lateral era direito. zagueiro na Juventus há anos. Aí eu acho que o Ancelotti pegou nomes mais conhecidos. Ele quer, claro, ter um Danilo lá, assim como ele quer ter o Casimiro, que também já está numa outra pré-lista. O Casimiro vai também, viu, Galvão? Aí Ele vai mudando ali, ó. Tá mudando ali, ó. a lista vai lá mudando pro agora lado, é o aqui tá Pedro ali, esse. Eles são o Wesley. 50, 27 não vão ir. Tem Sim, o Estevam, claro. tem Neymar, Vários não irão, né? tem o Caio Jorge e o Pedro. Aqui, ó, a turma do ataque. O que sabe? Desses aqui, quem é que tá? Neymar a gente sabe que tá, o Pedro a gente sabe que tá. Não tem Caio Jorge. Não tem. Caio Jorge merece estar. E o Estevam merecia estar? Caio Jorge Porque merece estar. também ninguém está dizendo que não tem ninguém no Palmeiras. O Palmeiras não se manifestou. Sim, não vazou, Ninguém né? é Vamos obrigado. supor assim. Não vazou. Você, o jogador da seleção brasileira, todos nós torcemos pelo Neymar, que ele é importante no vestiário, na confiança. Como é que você vê essa dificuldade dele de voltar, a importância dele voltar, Pedro, o Hugo? Eu particularmente torço para que ele se recupere, né, o mais rápido possível. Acredito que, pelo menos da minha geração, é o cara que é a referência do nosso futebol aí. É o ídolo da minha geração, é o cara que fez bastante coisa por onde passou. E é um cara que eu sou fã. Além do fã do futebol, fã da pessoa dele também. Então, assim, é um cara que eu admiro bastante. E torço para que ele esteja em 100%
o mais rápido possível. Muito bem. Talvez o Ancelotti leve ele, se for levar, tem que esperar os 23, né? Até para conversar com ele, né? O Ancelotti tem essa condição de conversar, de entender o jogador, de conversar com ele, saber o que tem que ser feito. Porque o jogador, dá para discutir o Neymar, o jogador Neymar, é craque, né? Talvez o nosso craque. Então temos que ver o que vai acontecer. Eu torço porque eu acho que ele faz uma diferença absurda no jogo. Mas ele tem que voltar a ser o profissional que ele foi lá no início. As pessoas me perguntam sempre assim, o técnico deve levar o Neymar para a seleção? E gosto de perguntar, você levaria o Neymar para a seleção? Eu digo, nem o técnico tem que levar, nem eu tenho que levar. Ele tem que se levar. Sim. Voltando, jogando o futebol que ele joga, voltando, jogando o futebol que ele sabe jogar, qualquer técnico vai levar. Claro. Pronto. Então é parte dele ter que voltar. Ele que tem que se levar de volta para Então, a seleção. só uma coisa, eu concordo plenamente com quem acha que tem que voltar para a seleção, porque é um jogador diferenciado, ele é mesmo diferenciado, mas, gente, quantos anos faz que ele não é um jogador diferenciado? O cara, ele machucou, ele está mais de um ano sem jogar na sequência. Antes disso, também não estava jogando bem. Que ele desequilibra, é óbvio que ele desequilibra. Que ele é um jogador altamente técnico, isso é inegável. Que ele é o maior craque do futebol brasileiro das últimas décadas, também é indiscutível. Mas ele se empenha para manter isso? Ele treina, ele quer ser isso? Se ele não quer ser isso, não tem como pegar vaga na seleção brasileira. Esse é o grande desafio dele. Hã? Ele é o grande desafio do Neymar, de quem vai trabalhar com ele, de fazer ele entender, olha... O grande desafio é ele querer. Sei, mas alguém chegar para ele e conseguir Cara, convencê-lo isso. Se o Neymar quiser treinar seriamente, esquecer qualquer outro tipo de coisa, parar de ser influência, esquecer qualquer outro tipo de torneio, esquecer o pôquer até 6 da manhã, sabe? Essas coisas assim, eu tenho certeza que ele chegaria na Copa e poderia desequilibrar se ele não tivesse nenhuma contusão. Você se lembra, no primeiro programa nosso, o Ronaldo Fenômeno sentado aqui, o Ronaldo Fenômeno disse a ele, amigo, um ano antes da Copa do Mundo, só tem 3 coisas para fazer. Treinar, comer e dormir. Aí os dois deram risada e aí o Ronaldo falou assim, vamos deixar por 6 meses. Mas 6 meses antes da Copa só se pode fazer 3 coisas. Treinar, comer e dormir. E é mais ou menos assim, não é? Não? Você Galvão, tem que se aplicar ele inteiro. Galvão, se eu sou ele, mesmo se não tivesse curado, eu iria com o Ancelotti, com um time para esses 2 jogos. Eu iria. Para ele sentir de novo que é a seleção, como ele é amado. Aí depende. Eu iria, não. Ok. Depende do que o Ancelotti vai pensar. Se Ok, mas eu levaria ele. Eu levaria. Mas aí eu aí acho que o depende Falcão tem razão. O do que o Ancelotti Ancelotti quer pensar. sentir o que o Eu Neymar levaria anda ele. pensando. Acho que o Falcão tem razão nisso. Talvez leve, não quer dizer que vai pouco para Não, jogar, você- mas para ter um papo direto e sentir. Gente, você falta tá pouco afim e tempo. tal. Dia Acho que 26, segunda-feira que vem, tem a convocação. Dia 26, segunda-feira que vem. Mas não é o para jogar, Ancelotti tá Galvão. aí. Eu não estou falando para levar ele para jogar. É levar ele convidado. Mas aí Sente você o precisa que é. saber se o Ancelotti pensa assim. Não, eu sei, É a mas eu sua Tem que ver se o levaria. Neymar pensa assim. É isso Se aí. ele vai para É a isso aí, seleção Galo. para ficar nessa conversar com o Ancelotti e não forçar para jogar, não tiver pressão para ele jogar. Eu não acredito que se o Neymar for convocado entre os 23, mesmo em condições ruins, não vai ter uma pressão externa para se colocar o Neymar. O Neymar é o garoto propaganda da seleção brasileira. O Neymar é a visibilidade da seleção brasileira. Continua sendo. Mesmo ele em forma ou não, ele continua sendo. Ele indo para lá, sem estar em forma, sem condições de jogar, vai ter uma pressão até própria dele para jogar. E você vai colocar um cara em campo numa competição, num jogo competitivo de alto nível, que é eliminatórias, contra o Equador e contra o Paraguai, que o bicho vai pegar, que a intensidade é muito alta. Você tem que estar em forma para jogar. É isso, minha fiel torcida. Esse foi o videozinho que eu separei pra vocês aí, um corte do Galvão e Amigos aí, com uma presença especial, convidado especial aí, Hugo Souza, né? No qual falou um pouco aí sobre esse Corinthians. A mídia analisou bastante coisa aí sobre o Timão, com a presença do Hugo Souza. E falaram um pouco também sobre Yuri Alberto aí na seleção brasileira, né? Uma provável convocação do Yuri Alberto para a seleção brasileira aí, né? Talvez esteja na pré-lista, né? Vai sair. Vocês gostariam de ver Yuri Alberto na seleção brasileira? Acho que é o sonho de todo jogador, né? De ir para a seleção brasileira. Mas ultimamente aí, a seleção não vem agregando muito aí a nação brasileira, né? Uma vez que a CBF aí tá cheia de problemas
E hoje em dia quem manda na seleção são os empresários, os jogadores, então a gente não vê mais aquela seleção com vontade, com garra que tinha antigamente, né? Mas, enfim. O papo aqui é Corinthians, é Timão, essa é a verdadeira seleção, é essa. Corinthians aí que enfrenta o Novo Horizontino amanhã às 21h30 pela Copa do Brasil. O Timão aí deve com certeza vir com um time misto para esse jogo, porque depois aí tem o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no sábado às 21h. Então o Timão deve poupar um pouco nesse jogo contra o Novo Horizontino aí e vir com força máxima pro jogo contra o Atlético Mineiro, ou talvez venha com força máxima também contra o Novo Horizontino também. Tem que focar em todos os campeonatos, assim como o Dorival já deixou, assim que o Dorival chegou, o Dorival falou que todos os campeonatos que o Corinthians estiver, ele vai botar força máxima para poder disputar até o final. Então tem que disputar até o final mesmo, tem que botar os jogadores aí titulares para jogar assim o máximo que der. Com certeza, um jogo ou outro que achar que deve poupar ali um ou outro, fazer um mesclado ali, poder colocar alguns titulares, alguns reservas. Tem que fazer assim também para poder não ter jogador lesionado, né? Mas provavelmente aí podemos contar com a volta desse jogo contra o Novo Horizontino. Podemos voltar e contar com a volta de Rodrigo Garro e Memphis Depay, né, dos jogadores lesionados aí. Memphis recém aí, mas coisa mais à toa. Mas o Rodrigo Garro aí foi sério. Tá um bom tempo já afastado. E tomara que ele volte para esse jogo de amanhã contra o Novo Horizontino. Rodrigo Garro é um jogador excelente, uma peça fundamental nesse time do Corinthians. Jogador que agrega muito valor esse time do Corinthians aí e faz muita falta para o Timão, né? No mais é isso, vem trazendo vídeo para vocês todos os dias a respeito do Corinthians aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje aí. Deixa seu like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para vocês estarem sempre atualizados de tudo que acontece no Timão. Vocês acompanham sempre em primeira mão aqui no nosso canal de notícias do Corinthians. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo e vai Corinthians!